Olá, deixa eu sentar aqui e abrir meu coração. Eu sou pastor há 20 anos e esses dias eu estava lendo a Bíblia, até para poder ensinar uma live que nós fazemos, e chegou bem naquele capítulo 14 de Lucas, que a Bíblia diz que grandes multidões seguiam Jesus. E ele então diz: olha, se você não aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a cruz, você não pode ser meu discípulo. E aí chegou um texto que eu nunca tinha parado para analisar nessa ótica, e é sobre isso que eu quero falar com você. A Bíblia continua dizendo que Jesus disse: olha, antes de você edificar uma torre, construí-la, vê se você tem os meios para concluir, para que depois as pessoas passem, olhem e zombem de você porque você não concluiu aquilo que você começou. Depois diz: olha, se você está indo para a guerra, veja se com 10 mil homens você pode vencer o inimigo com 20 mil. Se não, vai lá, se entregue, peça paz, se torne um servo do seu inimigo, né? E aí a Bíblia então repete: se você quer ser discípulo, você tem que renunciar a tudo quanto tem. Eu confesso para você que depois desse tempo todo sendo pastor, eu digo isso para você com todo o meu coração: eu não sou capaz de edificar. Eu não sou capaz de vencer as batalhas espirituais. É certo que eu já fiz muitas contas e pensei: não, eu vou até o fim, eu vou fazer o que Deus chamou para eu fazer, eu vou edificar e eu vou concluir, eu vou até o fim. Eu já enfrentei batalhas achando que ia vencê-las, mas depois desses anos todos eu descobri que eu sou incapaz de edificar. Eu sou incapaz de vencer as batalhas espirituais. E então hoje eu venho aqui para renunciar à minha força humana, à minha capacidade própria de poder fazer alguma coisa para Deus. Eu não posso ser pastor na minha força, eu não posso vencer as batalhas espirituais se o Senhor não vencê-las por mim. E aí Deus me lembrou daquele texto que está lá em Salmos 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essas duas coisas, tanto edificação quanto segurança, quanto batalha, né, espiritual. Então veja, quantas vezes nós já calculamos, falando: sim, nós podemos ser discípulos, sim, nós podemos ir até o fim, sim, nós podemos vencer as batalhas, mas nós não podemos. Ninguém pode. Depois eu entendi que esses anos me fizeram, na verdade, entender que se o Senhor não edificar, eu não consigo edificar. Se o Senhor não vencer as minhas guerras, as minhas lutas, eu não consigo vencê-las. Eu não estou falando aqui que eu não venha a edificar, mas não mais na minha força, não mais na minha capacidade. Não quer dizer que eu não venha lutar as batalhas que nós enfrentamos na vida, mas não é na minha força. E eu também não consigo, então, ser discípulo na minha própria capacidade, na minha própria habilidade. E essa mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você chegou até aqui, entenda que não é por você, não é na sua força, não é na sua capacidade, não é na sua habilidade. Não há um bom sequer. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos dizer que vamos até o fim, porque sem o Senhor nada podemos fazer. É Ele que pode nos levar até o fim. É Ele que nos pode levar até edificar a obra dEle. É Ele que nos faz vencer as batalhas espirituais. Deixa eu te dizer, Pedro achava, ele fez as contas na verdade, ele achava que poderia ir com Jesus até o fim. E Jesus mesmo teve que dizer para ele: Pedro, olha, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro achava que poderia ser discípulo até o fim, poderia dar a vida, poderia se entregar completamente para Jesus, mas ele percebeu que ele não poderia. Ele percebeu a sua incapacidade. Então, hoje eu renuncio a toda e qualquer
capacidade humana de querer ser alguém na edificação. Eu renuncio lutar as batalhas na minha própria força, para que de fato o Senhor edifique através de mim, para que o Senhor possa lutar as minhas guerras através de mim. Não na minha força, não na minha habilidade, não na minha capacidade. E essa mensagem é que eu gostaria de deixar para você. Hoje, nós não podemos ser discípulos se o Senhor não fizer. Assim como nós não conseguimos concluir a torre, a edificação da igreja, se o Senhor não for conosco até o fim. Assim como nós não podemos lutar as guerras se o Senhor não for conosco, nós não podemos também ser discípulos de Jesus na nossa capacidade, na nossa força humana. É só pela graça de Deus. Deus possa te edificar com essa palavra, assim como eu fui edificado. E se essa palavra mexeu com você, falou com você, compartilhe ela com outros, porque outros também serão abençoados. Outros também terão essa revelação de que nós não podemos ser discípulos por nós mesmos, somente na força do nosso Deus. Que Deus te abençoe.